19, número 1. A respeito do contexto histórico do início do segundo reinado, complete o texto com as palavras do quadro abaixo. O governo de Dom Pedro II iniciou-se com o golpe da maioridade, movimento apoiado pelo Partido Liberal, opositor do Partido Conservador e contrário à centralização do poder. Após assumir o cargo, o imperador convocou eleições para os membros da Câmara dos Deputados. As eleições de 1840, chamadas de eleições do cacete, foram responsáveis por instaurar uma grave crise política marcada pela violência e pela intolerância entre liberais e conservadores. Então a ordem ficou maioridade, liberal, conservador, centralização, deputados, cacete, política e violência. 2. Observe a imagem a seguir. Com base na imagem em seus estudos, analise as afirmativas a seguir. 1. As armas atrás das caixas de células satirizam a violência entre liberais e conservadores nas chamadas eleições do cacete. Sim, é verdadeiro. 2. As caixas de células representam a compra e a falsificação de votos nas eleições de 1840. Também está correta. 3. A frase "não se fia" na parte superior da imagem demonstra que o processo de votação não era confiável. Então, aí nós temos as 3 alternativas corretas, que correspondem à letra A. Todas as afirmativas estão corretas. Próxima página, página 20. Leia o trecho do texto a seguir. A Revolução Liberal de 1842 em São Paulo e Minas Gerais, liderada por Teófilo Otoni e Padre Feijó, foi dura e legitimamente sufocada. O radicalismo da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul foi finalmente reprimido em 1845 e 1848. A Revolução Praieira em Pernambuco foi pacificada e fechou-se assim definitivamente o turbulento período regencial. O sábio imperador, apesar de 1842 e 1848, magnânimo, ainda chamou os liberais ao governo, exigindo deles mais tolerância e amor ao Brasil. O parlamentarismo copiado da Inglaterra deu ao país um largo período de tranquilidade. O imperador estabeleceu uma política de alternância dos partidos no governo e a nossa vida política passou do partidarismo à conciliação, da intransigência à tolerância. Com base na leitura do texto em seus estudos, analise afirmativas e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. O parlamentarismo brasileiro copiou o parlamentarismo inglês em todas as instâncias políticas. Falso, né? Foi somente em algumas partes que foi parecido. Algumas lutas separatistas que se originaram no período regencial se estenderam até o segundo reinado. Verdadeiro. As medidas tomadas por Dom Pedro II em relação à Revolução Praieira não foram eficazes no apaziguamento dos conflitos em conservadores e liberais. Falso. O Império não conseguiu conter a Revolução Liberal de 1842, o que gerou mais rivalidades entre liberais e conservadores, resultando na Revolução Praieira. Falso. A política de alternância adotada por Dom Pedro II não eliminou as desavenças entre liberais e conservadores, porém garantiu maior estabilidade política. Verdadeiro. Então ficou falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. 4. Analise a alternativa que apresenta uma diferença entre o parlamentarismo brasileiro e inglês. A. A figura descentralizadora do poder moderador? Não. B. A conciliação das propostas conservadoras e liberais? Também não. C. A ampla participação popular? Também não. D. A sujeição ao poder moderador? Sim, verdadeiro. 5. Leia o trecho a seguir.
O surto de industrialização gerado no segundo reinado foi muito mais fruto da capacidade empreendedora de um homem, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que de uma política industrial inspirada no modelo inglês e auxiliado pelos capitais britânicos, Mauá procurou edificar inúmeras empresas que atuavam nos mais diversos campos, da iluminação pública aos transportes, passando por uma rede bancária que chegava ao Uruguai e à Argentina. O orçamento de suas empresas chegou a ser maior que o Estado brasileiro, mas com iniciativa o orçamento de suas empresas chegou a ser maior que o do Estado brasileiro, mas com iniciativa isolada não vingou em um país agrário, escravocrata e extremamente estatizado. Conforme a leitura do texto e seus estudos, assinale a alternativa correta. O surto industrial que ocorreu no segundo reinado não teve apoio da iniciativa privada. Não. B. O desenvolvimento agrícola contribuiu para a industrialização, uma vez que os produtos necessitavam de embalagem para serem exportados. Não. C. O surto industrial foi responsável por extinguir a monocultura brasileira do café, tendo em vista que o comércio urbano se fortaleceu neste período. Também não. D. O Barão de Mauá foi responsável por elevar o orçamento brasileiro com base em suas políticas públicas industriais. Pelo contrário. E. O surto industrial foi um fruto da iniciativa privada responsável por proporcionar maior infraestrutura urbana, porém voltada para o desenvolvimento agrário. Sim, verdadeiro. Então a número 5 é a letra E. A 6 nós não precisamos fazer, vamos para a 7, certo? Com base nós respondemos a 7, vocês irão responder a cruzadinha, tá bom? Na ordem. Vamos lá. A. As leis que proibiram o tráfico de escravizados no Brasil provocaram o aumento do chamado tráfico interno. Então, a primeira palavra é interno. B. As políticas de incentivo aos imigrantes europeus tinham por objetivo solucionar o problema da escassez de mão de obra. C. Ao chegar ao Brasil, muitas famílias europeias contraíram dívidas quase impagáveis com os fazendeiros. D. Uma das estratégias do governo brasileiro para atrair novos trabalhadores foi investir em propagandas no exterior. E. A lei de terras impossibilitava os imigrantes de adquirir propriedades nos 3 primeiros anos de permanência no Brasil. F. A maioria dos imigrantes que vieram ao Brasil durante o segundo reinado estabeleceram-se em fazendas de café no Oeste Paulista. G. A lei de terras reforçou a concentração das terras produtivas nas mãos das elites, como previu a Constituição de 1824. H. Diferentemente do que ocorreu no Oeste Paulista, os estados da região sul incentivaram a presença de imigrantes por meio da doação de terras com o intuito de estimular a agricultura de subsistência. E a economia cafeeira foi responsável pelo enriquecimento dos proprietários rurais. Então a ordem ficou: interno, mão de obra, dívidas, propagandas, terras, paulistas, constituição, doação e enriquecimento, certo? Essa foi a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar. Um beijo e até a nossa próxima aula.